É feliz quem a Deus se confia. Queridos irmãos e irmãs, você que agora recebe esta pregação, este domingo nos convida a pensar qual a prioridade de Deus na nossa vida, qual é o lugar das propostas de Deus na nossa vida. E aqui a frase mais importante, onde a nossa vida se estrutura, porque tudo é questão de opção e de escolha. Deus se propõe, Deus não se impõe. Repitamos isso. Deus se propõe, Deus não se impõe. Ou seja, Jesus Cristo, Ele é uma proposta de vida. Você pode dizer sim, você pode dizer não. A questão da fé, você pode escolher ter uma vida de crente, quer dizer, aquele que crê, ou você pode ter uma vida de descrente, aquele que não crê. Você pode escolher ter uma vida amaldiçoada ou uma vida abençoada. Aos olhos de Deus, você pode ser um bem-aventurado ou um ímpio. Para o bem-aventurado, um elogio. Para o ímpio, ai de vós. Então tudo na vida, meus caros, é uma questão de escolha. Deus, Ele é uma proposta e que deve ser escolhido, que deve ser acolhido. A partir disso, nós entendemos tudo que a liturgia de hoje nos traz. Jesus, Ele desce da montanha e ali Ele está com os seus discípulos e a Bíblia diz, uma grande multidão de gente. Da Judéia, Jerusalém, litoral de Tiro e Sidônia. Ou seja, Jesus olhando aquele povo todo, Ele sabia que ali tinham pessoas que acreditavam nele e pessoas que não acreditavam nele. Pessoas que estavam ali para receber a palavra, pessoas que estavam ali por curiosidade. Pessoas que procuravam ter uma reta intenção e pessoas que não queriam nada com nada. Então ali ele usa as duas ferramentas, se podemos dizer ferramentas, não é? Ou duas realidades que o Senhor usa para nos converter. Quais são as duas ferramentas que Deus usa para converter o seu povo? Há outras, mas duas principais. É a ferramenta que está na mão direita e a ferramenta que está na mão esquerda. Quem aprofunda muito isso é Raniero Cantalamessa, hoje cardeal da igreja, num dos seus discursos para o Papa João Paulo II, onde ele falava sobre a conversão, sobre a mudança de vida, o ir a Deus, ao contrário da perversão, que é agradar o mundo, ir para o mundo, se afastar de Deus. E ele vai dizer que a primeira realidade que Deus usa para converter o seu povo é a palavra amorosa e misericordiosa de Cristo. Esta é a mão direita. É a palavra do amor, é a palavra da conversão, é a palavra da justiça, e ele vai dizer, é a palavra da bem-aventurança. Bem-aventurança equivale a felicidade. O Senhor está passando hoje para eles e para nós a receita da felicidade. Você quer ser feliz? Faça isso, ande por esse caminho. Você quer ser infeliz? Faça isso, ande por esse caminho. Esta é a primeira realidade, a palavra amorosa e misericordiosa de Cristo. Mas Deus não quer perder nenhum daqueles que lhe pertencem. A mamãe e o papai entendem que seria muito melhor os dois viverem apenas na afetividade, no amor, no carinho, fazendo a vontade dos filhos. Só que os pais, pelo menos os mais formados, sabem que fazendo isso, ele está estragando os filhos. No futuro não dará coisa que preste, porque o pequenininho haverá de crescer. Então o papai e a mamãe sabem que além de
tudo isso é preciso a educação, a correção, colocar limite, ensinar valores. É uma missão muito bela, não é? Onde se concilia aquilo que é o próprio afeto e aquilo que incumbe da própria educação. Deus também é assim. Deus vai com a sua palavra, Deus vai com o seu amor, Deus vai com o seu espírito. E para aqueles mais duros, para aqueles mais rebeldes, para aqueles que não ouvem, aí Deus tira a mão direita, numa linguagem figurada, de analogia, e Ele vai então usar a sua mão esquerda. Qual é a mão esquerda de Deus? Aquilo que nós chamamos de desgraças, ou aquilo que aconteceu na nossa vida, que nós não queríamos, mas aconteceu por nossa culpa, para que nós pudéssemos cair em si e voltar ao Pai. De um lado a palavra, de outro lado a desgraça. Quando eu falo desgraça, não é maldição, é oportunidade de conversão. Quem não acha Deus no amor, o encontrará na dor. Quem não acha Deus no amor, o encontrará na dor. Pegue o filho pródigo. Ele estava com o pai. Ele ouvia a palavra do pai. Ele comia o pão na mesa do pai. Ele convivia com o pai. Mas ele escolhe estar longe do pai. E ele vai embora. E acontece uma desgraça. Ele acaba no meio da lavagem, no meio dos porcos, comendo o que leitão come. E ele cai em si, e ele vai dizer: tem pão com fartura na casa do meu pai. É muito melhor ser empregado para o pai do que livre para o mundo. E ele volta. Ele saiu soberbo: dai-me a parte da herança. E ele volta humilde: trata-me como um dos teus empregados. Eu não mereço ser chamado teu filho. Qual foi a mudança do cara? A desgraça na vida dele. Tem gente que só acorda para Deus na desgraça. E Jesus no Evangelho, ele propõe dois caminhos. Ele mostra que existem dois tipos de pessoas. E aqui eu vou misturar o bem-aventurado com o ai, para você entender o que Jesus está dizendo. Ele olha para um e ele olha para outro. Ele olha para um, ele olha para o outro. Isso é uma técnica bíblica, que alguns brincam, que é o ping-pong bíblico. Quer dizer, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado. É uma comparação para que nós possamos chegar a uma conclusão. Jesus usou isso várias vezes. Jesus falava do trigo e do joio. Jesus falou do homem que construiu a casa na rocha e na areia. É essa comparação para que nós possamos acordar. Eu estou aonde nisso aí? Isso que Jesus está falando, eu estou aonde nisso aí? Eu sou trigo ou sou joio? A minha casa está na areia ou está na rocha? É uma técnica de convencimento através da palavra. E aqui Jesus vai dizer assim: bem-aventurados vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque serão saciados. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Bem-aventurados sereis vós, quando os homens vos odiarem, expulsarem, insultarem e amaldiçoarem o vosso nome. Ai de vós, quando todos os elogiam. Era assim que eles tratavam os falsos profetas. Então veja, bem-aventurado, ai de vós. Bem-aventurado, ai de vós. 4 para um lado, 4 para o outro. No Evangelho de Mateus, nós temos 8 bem-aventuranças. No Evangelho de Lucas, que nós estamos no ano C, Evangelho de Lucas, ele tem 4 bem-aventuranças, mas ele coloca 4 ais.
A pergunta é, meus caros, onde nós nos encontramos? Nós estamos na turma da bem-aventurança ou nós estamos na turma do ai de vós? Aqui nós temos com muita clareza um contraste de duas escalas de valor. E isso nós temos que ter claro dentro de nós. Eu, como padre, tenho que ter isso claro dentro de mim. Você, como cristão, como fiel católico, tem que ter isso claro dentro de você. Quais são os valores que norteiam a minha vida? Quais são os valores que eu tenho e que não são negociáveis? Quais são os meus valores e que eu não os vendo, não os troco, porque faz parte da minha vida? Pessoas sabem o preço de tudo, mas não sabem o valor de mais nada. E o que define um homem de Deus, uma mulher de Deus, é o valor e não é o preço. E aqui, a questão que se coloca é uma questão muito mais existencial do que apenas uma questão material. Aqui não é pobre e rico para o mundo, é pobre e rico para Deus. Há muitas pessoas ricas, materialmente falando, que aos olhos de Deus são pobres. E há muitas pessoas pobres que aos olhos de Deus são ricas. E aqui veja a contraposição, que eu acho fantástico isso aqui: bem-aventurados pobres. Por quê? Porque deles é o reino. Quer dizer, onde que um pobre tem um reino? Pobres, reino. É para nos mostrar que a pobreza é a riqueza aos olhos de Deus. E quem na Bíblia é o pobre? Quem na Bíblia é o anauim? É aquele que confia no Senhor. É aquele que depositou nele a sua confiança, a sua esperança. E aqui, meus caros, tem uma receita boa para todos nós, para os bem-aventurados e para os ais. Onde buscamos a felicidade? Essa é a pergunta do Evangelho. Onde que eu busco a felicidade? Onde que você busca a felicidade? Nos ais, Jesus coloca onde muitas pessoas buscam a felicidade. E a linguagem de hoje. Parece que Jesus escreveu isso aqui ontem. Falou, a missa de manhã, lê isso aí, que é que o povo está precisando. Primeiro lugar que as pessoas buscam felicidade: no dinheiro. Hoje é uma busca exagerada pelo dinheiro. Não que o dinheiro não seja necessário. O dinheiro está longe de ser uma coisa pouco importante, mas ele está longe de ser a coisa mais importante. E hoje é uma busca exagerada pelo dinheiro. Então, na cabecinha de alguns, se eu tenho dinheiro, eu vou ser feliz. Agora, o dinheiro, ele não é pleno, porque não basta ter dinheiro, se não há o que comprar. Nós passamos na pandemia um pouco disso. Nós tínhamos o dinheiro, mas não tinha álcool gel. Tínhamos o dinheiro e não tinha máscara. Tínhamos o dinheiro e não tinha luvas. E o pessoal corria numa farmácia, corria na outra, e aquele povo louco, todo mundo com dinheiro na mão. O que adianta a nota se não tem o que comprar? Aí nós temos que entender que o dinheiro não vale por si. Ele vale pelo valor que ele tem. Eu quero muito dinheiro, para quê? Porque eu queria conhecer o exterior. Eu quero comprar um carro. Eu quero ter uma casa própria. Quero pagar a faculdade dos meus filhos. Então o dinheiro, ele sempre aponta para algo que na nossa cabeça nos trará felicidade. Aí Jesus vai dizer: ai de vós ricos, porque você já tem a sua consolação. A sua felicidade não está em Deus. A sua felicidade não está na palavra de Deus. A sua felicidade não está em fazer a vontade de Deus. A sua felicidade está em ter o bolso cheio. E para isso, coisas vergonhosas se fizeram e se faz.
Segundo lugar, onde as pessoas procuram felicidade, nos prazeres da vida. Ai de vós que agora tendes fartura. Esta fartura são os prazeres da vida. E as pessoas então, olha, para eu ser feliz, eu tenho que ter sexo, o negócio é bebida, relógio Rolex, eu tenho que ter um carro importado, uma casa de 4 andares. Então a pessoa fica nesses prazeres do mundo buscando felicidade. Claro que a pessoa não diz isso, mas se você vê um rapaz à noite com os colegas bebendo, aí que não consegue beber mais, já desmaiou, ele não diz isso, mas ele está procurando o quê? Felicidade. Uma pessoa que pega um, peca outro, tome com um, dorme com outro, pula de cama, pula de hotel, pula de motel, ele está procurando o quê? Felicidade. Uma pessoa que usa droga na veia, que fuma, ela está procurando o quê? Felicidade. No lugar errado, do jeito errado, mas ela está procurando felicidade. São os prazeres do mundo. E daqui a pouco você vai entender por que do exagero. Aí que a sua ficha vai cair. Terceiro, Jesus está falando: ai de vós que agora rides. Não é que a gente não pode ter uma risada boa, viver sorrindo, não. Quando o Senhor fala sobre o riso constante, são os afetos desordenados. Pessoas que por não serem ninguém, querem desesperadamente alguém. Não tem problema nenhum a pessoa ter essa vocação da família, querer um namorado, querer uma namorada, se casar, não tem problema nenhum. O problema é quando isso é feito na carência, porque a essência ela reparte, a carência ela quer, ela recebe e ela não oferta. É a tal da música metade da laranja, né? Fábio Júnior, estou procurando a minha metade. Toda pessoa que tem metade achará outra pela metade e terá uma vida pela metade. Seja uma pessoa inteira para encontrar uma pessoa inteira, para vocês trocarem amor, trocarem afeto, trocarem crescimento e não serem um viciado no outro por carência. As pessoas carentes, elas colocam felicidade no outro. A história é mais ou menos assim. A pessoa é carente, ela ainda não encontrou o amor ágape, ela está no amor filia, ou no amor eros. Aí ela pensa, eu não posso ficar sozinho, eu tenho que ter alguém. Ela procura, não acha nada. Aí aparece algo muito estranho, antes esse do que não aparecer ninguém. Depois que casar, a pessoa melhora. Aí rapidamente ela se casa, ela acha que o casamento resolveu a carência dela. No casamento ela se vê frustrada, porque ela casou também com um carente. Então um mendigo com outro mendigo não tem riqueza. Então os dois ficam ali mendigando o amor um do outro. O que a pessoa diz? Não tem problema não, eu vou ter filho, porque o meu filho vai sanar a minha carência. Aí a pessoa tem o filho, e a pessoa vê que o filho não está sanando carência nenhuma. E quando é pequenininho está no colo, começou a andar que é chão, entre os coleguinhas, ele vai crescendo, até o dia que ele tem que sair do ninho. Ele vai viver a vida dele, claro, em referência aos pais, mas ele vai ter os ares dele. Quando o filho se vai, a mulher olha para o cara e fala assim: quer saber o seguinte? Estou entendendo o problema qual é. Eu me casei com a pessoa errada, eu vou separar e tentar começar tudo de novo. Afetos desordenados. A pessoa fica procurando alguém para saciá-la. Aqui a gente cita a samaritana. A samaritana é uma mulher carente, e ela queria ser feliz, mas ela está procurando a felicidade aonde? Em homem. Ela deveria ter procurado a felicidade em Jesus, tanto é quanto ela conhece Jesus, a vida dela transforma. Jesus sabia disso, e Jesus vai dizer para ela: chama o seu marido. Eu não tenho marido. Disseste bem,
Você já tiveste 5. E o que você tem agora não é o seu marido. 5 mais 1, 6. Jesus era o 7º. Ou seja, aquele que deu sentido à vida dela. Não estou dizendo que não, quem tem a vocação não deva ter alguém para construir com a pessoa uma família, ter filhos, etc. O que eu estou dizendo é que você não vai achar na face da terra alguém que te complete plenamente. Porque você procura uma pessoa perfeita. E não existe pessoa perfeita. A perfeição é um atributo de Deus. Então as pessoas estão no afeto desordenado, colocando no outro toda a esperança. A minha esperança é meu marido. A minha esperança é minha mulher. Meus filhos, minha vida. Até que o leite entorna. Porque a nossa esperança não pode estar num ser humano. Por quê, padre? Porque o ser humano é falível. O ser humano é pecador. O ser humano é falho. E um ser humano assim não pode saciar você completamente. E Jesus vai dizer a pessoas que buscam felicidade em gente. E ficam pulando, tentando encontrar alguma coisa. E tem gente que passa a vida toda e não é feliz. Eu falei um dia desse que casamento tem nada a ver com felicidade. Casamento tem a ver com santidade. Casamento é você levar o outro para Deus. É você levar a sua família para o céu. E as pessoas casam para quê? Para serem felizes. Eu quero ser feliz, então eu vou me casar. É um pepino atrás do outro. Porque ela não está com a cabeça na reta intenção do que é o matrimônio. Claro, ali terá felicidade, ali terá convivência, momentos eternos. Mas ali não terá a plenitude que só Deus pode te dar. Então Jesus está me ensinando que aquele que vive só nos afetos e as pessoas carentes vão terminar mal. Quem confia só no dinheiro, ai de vós. Quem confia nos prazeres, ai de vós. Quem coloca toda a esperança nas pessoas, ai de vós. E aqui tem o quarto, que hoje em dia que é um grande problema. E esse problema entrou na igreja. As pessoas colocam a felicidade na boa fama. Ai de vós quando todos os elogiam. As pessoas abriram a mão da verdade por um elogio. Biblicamente falando, trocaram a primogenitura por um prato de lentilha. Hoje o que vale não é a verdade. O que vale não é o apelo da conversão. O que vale não é falar aquilo que deve ser falado, mas é agradar. Porque eu quero ser elogiado. Eu tenho que ter uma boa fama. Eu quero que as pessoas falem bem de mim. Só que aqui há um problema. Precisamos escutar o que Jesus está falando. Para esses que buscam somente agradar, boa fama, simpatia a todo custo, a miss simpatia, Jesus vai falar, ai de vós, que coloca a felicidade na boa fama. Ai de vós, quando todos os elogiam, porque era assim que os falsos profetas eram tratados. Oi, Senhor, mas como eram tratados os verdadeiros profetas? Estes são bem-aventurados, porque os homens os odeiam, os expulsam, os insultam, os criticam, os amaldiçoam por causa do Filho do Homem. Era assim que os seus pais tratavam os profetas. Mas, Senhor, eu não posso colocar então a minha felicidade no ser humano, nas pessoas? Então como deve ser? Bem-aventurados aqueles que choram, porque havereis de rir. Ou seja, bem-aventurado aqueles que têm sede do eterno. Aqueles que choram por algo que não se compra, porque não se vende. Estes serão saciados, que é o próprio Deus. Ah, Senhor, então eu não posso me saciar nos prazeres da vida. A vida tem tanto prazer. Ai de vós que ficam procurando só prazer. Bem-aventurados aqueles que têm fome, porque serão saciados. E aqui não é fome de pão, aqui é fome de Deus. Aqui é fome do céu.
Ah, Senhor, então a gente não pode colocar a felicidade no dinheiro. Ai de vós que coloca a felicidade no dinheiro. Bem-aventurados os pobres, porque a felicidade não está no dinheiro, está em Deus. Esses terão um reino. Então veja, meus irmãos, que aqui há um contraposto de duas vidas. De duas vidas. Ou você confia em Deus, ou você tem fome de Deus, ou você coloca Deus como primeiro na sua vida, ou você está colocando a sua felicidade no dinheiro, nos prazeres, nas coisas, nas pessoas ou na boa fama. E os dois não cabem no mesmo lugar. Não há como você agradar Deus e o diabo ao mesmo tempo. Um dos dois ficará desagradado. Não há como servir a Deus e ao dinheiro. Mamon, Deus do dinheiro. É preciso essa opção. E aqui, meus caros, pensa comigo agora que o ser humano, ele quer. Eu quero, você quer, todo mundo quer. Você pode não ter consciência disso. O que o ser humano quer? Felicidade sem limites. Eu quero é mais. Todos nós somos assim. Isso está no coração do ser humano. Isso está no nosso DNA. O ser humano, ele quer felicidade sem limite. E aqui vai dizer, preste atenção: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que têm fome, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que não têm boa fama. Qual que é o segredo das bem-aventuranças? Por causa do Filho do Homem. É por causa de Jesus. Aqui está o segredo. Bem-aventurados aqueles que por minha causa escolhem ser pobres. Pobres para o mundo, ricos para Deus. Qual é a nossa riqueza? A nossa riqueza não é dinheiro. Dinheiro é importante. Quem tem ouro, carro, mansão, não é isso que eu estou dizendo. Qual é a nossa riqueza? É a fé. A nossa riqueza é o Senhor. Nós colocamos a nossa confiança aí por causa dele. Alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa no céu. Onde que eu terei felicidade sem limite? No céu. No céu não tem limite. Lá você pode, meu filho. Tudo que é de Deus é sem limite. Misericórdia de Deus sem limite. O salmista vai cantar alegria e felicidade eterna ao vosso lado. As coisas de Deus não têm limite. O amor de Deus não tem limite, é sem limite. É como um peixinho que você coloca no mar. Ele pergunta, mas o que é isso aqui? Que aquário que é isso? Isso não é aquário não, meu chapa. Isso aqui é um mar. Você pode nadar. E você pode nadar a vida toda que você não vai conhecer tudo isso. Isso aqui é como se fosse algo sem limite. Ali ele vai se saciar. E nós vamos nos saciar quando estivermos no mar que é Deus. Lá no céu nós teremos felicidade sem limite. Quem não sabe disso vai procurar felicidade sem limite aonde? Na terra. Ai de vós que procurais felicidade sem limite na terra. Ai de vós. Jesus está dando um aviso, está dando um alerta. É o pai e a mãe falando com o menino: ai de você se fizer isso, ai de você. É Jesus falando: ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós. E tem gente que não escuta. Tem gente que quer fazer a própria vontade. Tem gente que coloca a felicidade no dinheiro e quer ser feliz no final da vida. Tem gente que coloca a felicidade nos prazeres e quer que o final seja de rosas. Tem gente colocando a felicidade nos afetos desordenados e quer que tudo dê certo. Há pessoas colocando a felicidade só na boa fama e quer viver como se fossem seres perfeitos. Ai
de vós. Porque no céu nós teremos felicidade sem limite. Mas aqui na terra, se nós buscarmos a felicidade nas coisas terrenas, aqui nós vamos ultrapassar o limite e isso não será bom para nós. Exemplo, comer. Eu penso, uma das coisas melhores da nossa vida é o prazer de uma boa refeição. Você comer coisas gostosas, uma comida bem feita, uma bebida bem preparada, aquilo é maravilhoso. Você faz a experiência do transcendente numa mesa. Mas a pessoa não tem limite. Eu quero comer, eu como, eu não como para viver, eu vivo para comer. E uma pessoa que come sem limite, além de atrair para a vida inúmeros problemas, ela vai entrar numa dimensão de gula. Não sei se você sabe de onde vem a palavra gula. É do rei Gulos. Ele tinha uma bandeja com uma pena de fazão. Ele comia. Não aguenta comer mais nada. Eles traziam para ele um recipiente. Ele pegava a pena de fazão, punha na garganta e ficava assim. Ele vomitava aquilo tudo. Traga outra pena. Pode servir o almoço de novo. É o gulos. Daí a palavra gula. Quer dizer, não tem limite. Mas a pessoa quer colocar na comida uma felicidade que a comida não tem. Tem que ter limite. Hoje em dia se fala muito disso. Alimentar bem não é alimentar muito. Os bons médicos falam, levante da mesa com fome. Quer dizer, não é para você passar fome, mas é aquele alimento. Segundo ponto, droga. Aí eu fumo, pico, eu cheiro, eu fumo, eu pico, eu cheiro, me dá mais, felicidade sem limite. Overdose. Quantos já não morreram? Porque colocam na droga o que a droga não pode dar. Felicidade sem limite só no céu. Na terra, ai de vós. E as pessoas não escutam isso não. E ninguém morre de overdose na primeira noite. Hoje é um cigarrinho de maconha, amanhã já é uma coisa mais pesadinha, depois já está cheirando, depois já está na veia. E eu estou legal, eu quero mais, aumenta a dose, eu quero mais. Por isso que existem as pessoas viciadas. Elas querem mais o quê? Felicidade. Pode pôr na veia, cara, e aqui você pode dobrar. Hoje é felicidade sem limite. 7 dias depois, você lembra na missa, 7º dia do cara. Overdose. Felicidade sem limite. Vamos para outra aqui? Essa o pessoal conhece bem, né? Tem gente que não sabe beber. Porque a Bíblia em momento nenhum condena que você toma, né? A Bíblia fala vinho. A Bíblia fala não vos embriagueis com vinho. A Bíblia não fala não tomeis vinho. Mas tem gente que não sabe. E a pessoa procura na bebida a felicidade. E aqui é mais fácil, porque você conhece gente assim. A pessoa enfunada. A pessoa não tem muitos amigos, é uma pessoa nervosa, uma pessoa meio aborrecida. A hora que ela vai numa festinha e começa a beber, fica amigo de todo mundo, fica simpático. Por que que as pessoas não gostam? Quando eu falo as pessoas, são todas não. Aquelas que procuram na bebida a felicidade que a bebida não pode dar. Por que que quando não tem bebida em certas festas, certas pessoas dizem, então eu não vou? Eu estou mentindo? Se não tem bebida, não me cabe. Eu vou fazer o que lá? Vou fazer nada, né, meu chapa? Porque tu é um chato. Não tem alegria na vida. A sua alegria é um copo. Se não tem copo, não tem prazer. Se não tem bebida, não tem família. Tem família que só se reúne para encher o fueiro. Se não tem bebida, a família não se reúne. Uma baixaria no fim do almoço, no fim da festa. Gente passando mal, gente vomitando, gente correndo para o hospital. Por que que isso acontece? Por que que a embriaguez acontece? Porque o ser humano tem sede de felicidade sem limite. E a pessoa que ainda não descobriu que essa felicidade está lá em cima, ela procura a felicidade cá embaixo. Não deixa meu copo vazio não. E
vai, e vai, e vai, e vai. Aí acorda e nem sabe onde que está. O que aconteceu essa noite? Não lembro de nada. Eu sei que vocês acabaram comigo. Um exagero, e o problema não está no álcool. Eu estou levando vocês a um nível de reflexão. Está procurando, porque a pessoa está procurando no copo o que o copo não pode dar. Felicidade sem limite. Eu não tenho limite para beber. Eu tomo uma latinha, eu tomo 10 latinhas, eu tomo 20 latinhas, eu tomo 40 latinhas. Quando tiver eu tomo. E se acabar, pode passar meu cartão, traz mais. A pessoa não tem limite. E a Bíblia diz que isso vai terminar mal. Ai de vós. O que as pessoas dizem? Ah, mas essa palavra aí, padre, eu não concordo não. É porque você está no ai de vós, né? Está no ai de vós. Jesus vai dizer que quem coloca a felicidade nas coisas de baixo, perdeu o horizonte das coisas do alto. Outro exemplo, avareza. Sem citar nome, vocês já viram na televisão escândalos de pessoas que roubam milhões. E não para não. Eu roubo 1 milhão, se tiver jeito eu roubo 5, e eu quero 10 milhões, quanto eu tenho na conta? 11 milhões, eu quero 20. Chega no 20, agora eu quero 50. Há pessoas que têm um dinheiro que a 6ª geração não consegue gastar. E eles não param. Por quê? Eles buscam no dinheiro a felicidade, o que o dinheiro não pode dar. Eles querem felicidade sem limite. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. E rouba, e vende, e mais, e mais, e mais, e mais. Deixa que não para. Deixa que não para. E por último, de tudo aqui, o materialismo, o comprar. Aí eu sou feliz. E vou falar a verdade, é bom mesmo ter aquela sensação. Você vê um negócio na loja, vou comprar. Tem dinheiro não, eu passo cartão. Passa aí 48 vezes para mim. A hora que você pega aquilo, dá uma, né? Só que eu vou contar para vocês, não sei se vocês já sentiram isso, eu já senti. Parece que a vitrine da loja e a loja tem uma magia. Não notaram isso não? Você entra numa loja, você vê tal coisa, aquilo parece mágico. Aí eles põem na caixa e você leva para casa. Quando em casa você abre a caixa, ele não é tão bonito como era na loja, não. Luz, ambiente, inconsciente, mente coletiva, tudo ali colabora. E as pessoas, para diminuírem a frustração da compra inútil, o que elas fazem? Eu vou sair para comprar. Uma mulher já me disse isso no meu atendimento. Padre, eu para curar a minha depressão é só shopping. Eu falei, mas depois você vem aqui para eu curar a sua depressão quando chegar a fatura, né, minha filha? Coloca a felicidade aonde ela não está. Compra o que precisa, compra o que não precisa, compra por necessidade, compra por desejo, e eu compro, chega, parece uma cetopeia, 50 pares de sapato, eu não tenho sapato, nada sacia, eu tenho o carro, eu quero trocar o carro, eu tenho um celular, eu quero mais moderno, eu tenho uma casa, eu quero maior, eu tenho um cachorro, eu quero 2, eu tenho... materialismo. A pessoa coloca nisso a felicidade. Ai de vós, não vai funcionar. Então veja, meus irmãos, que o que o Senhor está nos falando é que nós devemos viver felizes aqui. Sim, não é para viver triste aqui, mas é que o nosso fundamento de alegria não pode estar aqui, porque ele não está aqui. Ai de vós, colocais a vossa felicidade na comida, na droga, na bebida, no dinheiro, nos bens materiais, nos afetos desordenados, na boa fama. Jesus rasgou o verbo, ai de vós. Então nós temos que estar aonde? Nos bem-aventurados. O que são bem-aventurados? São felizes. Bem-aventurado é feliz. Quais são hoje os bem-aventurados que nós podemos olhar
imitar e pedir a intercessão são os santos, os pobres de Deus, e que hoje estão no reino dos céus. Bem-aventurado é ter em Deus o nosso fundamento de felicidade. A segunda leitura vai dizer assim, vocês têm o folhetinho se quiser, é Coríntios 15, eu vou ler o versículo 19. Esse versículo tinha que ser grifado na Bíblia de todos nós, você que está em casa. Primeiro, carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Olha o que Paulo vai dizer. Vamos ler juntos o versículo 19. Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Ou seja, se você está seguindo a Jesus por causa desta vida, para ser feliz nesta vida, você, quem fez isso, de todos os homens, são os mais dignos de compaixão. Outra palavra para compaixão, dó. Você é digno de dó. Se eu coloco a minha fé em Cristo para que eu tenha uma felicidade sem limites nesta vida. Quem pensa assim, de todos os homens, são os mais dignos de compaixão. Uma pessoa dessa merece dó, que ela não sabe o que ela está fazendo. Uma vez eu estava indo na zona rural de Cajuru, me perdi. No início são muitas capelas, né, e muitas estradas. Você entrou por uma estrada errada ali, você vai parar em sítio, você não acha a capela. E nessa, uma das minhas perdidas, que não foi apenas uma, né, passou um carro, tem sinal, o cara parou, eu estava na estrada errada, me ensinou direitinho. O que me chamou a atenção, falou, olha, eu vou descer, a hora que eu apontar, o senhor entra. Eu estou indo para Cajuru, o senhor está vindo de lá, o senhor passou da entrada, eu vou apontar, o senhor entra, tá bom. E eu vou devagar para não mandar muita poeira, eu agradeço. Não adiantou não, a poeira subiu mesmo. E o cara está indo, na hora que ele deu o sinal assim, eu agradeci, estava escrito atrás do carro dele: com Jesus é só alegria. A frase é bonita e as pessoas gostam. Minha pergunta é: qual Jesus? Qual Jesus? Porque não é o Jesus da Bíblia. O Senhor nos promete felicidade? Sim. Nos promete bem-aventuranças? Sim. Nos promete felicidade sem limite? Sim. Aonde? No céu. Aqui na terra nós teremos limites. Não há como você ter nesta vida felicidade sem limite. Aqui que está a tese. E se é para esta vida, meu caro, se é para você ser rico, como muita gente fala, aqui tem muita gente que troca de carteirinha rápido, né? Eu era católico, eu era funcionário, eu andava de ônibus. Agora não, mudei de igreja, agora eu sou patrão, ando de carro. Glória a Jesus, glória a Jesus. Eu era feio como o diabo. Eu larguei de ser católico. Mudei meus dentes, coloquei uns botox, fiz harmonização. Eu estou bonitão. Quais as propostas que as pessoas procuram? Por que que algumas pessoas procuram certos lugares? Porque em certos lugares Jesus é para esta vida. E não se fala muito de vida eterna. Não se fala muito de cruz. Não se fala muito de sacrifício. Não se fala muito de conversão. Não se fala muito de... Não. Aqui é para você ser feliz nesta vida. Aí tem aquele caso, né? Uma irmãzinha estava andando uma estradinha com um pãozinho na mão, e veio uma irmãzinha de uma outra igreja com 2 pães na mão. Eu falei assim: irmã, é muito melhor ser da minha igreja do que da sua.
Aí, irmã, por quê? Porque eu fui para lá com um pão. Olha só, eu voltando para minha casa com 2. Deus lá me ensina a multiplicar. Aí, irmã, que estranho. Eu saí de casa com 2 pães. Eu vi alguém que precisava, eu dei um pão e fiquei com um. Porque lá na minha igreja, Jesus ensina a partilhar. Qual igreja que a gente está buscando hoje? Qual Jesus que a gente está buscando hoje? E uma pergunta mais profunda: para que eu busco Jesus? Jesuses, se existe isso, em certos lugares. Porque as pessoas querem felicidade sem limite aonde? Aqui. E eles não têm vergonha não. Eu estou falando aqui abertamente, sem falar o nome da igreja. Não tem vergonha não. Olha, esse mês aí eu fechei um contrato de 2 milhões. Até o final do ano vou fechar um contrato de 3 milhões. Amém, Jesus, glória a Deus, vitória para você. Pode vir outro aqui. Eu recebia 1.500, estou recebendo agora 15 mil reais. Opa, eu também quero, papai. Não é que isso não possa acontecer. Se você for inteligente, for empresário, saber lidar com o mercado de finanças, você vai crescer na vida. Agora, você procurar Cristo para isso, tem um problema aí. Você entende o que eu estou falando? Não há problema nenhum você ter uma casa grande, você ter carro, viajar para o estrangeiro, ser empresário. Tem problema nenhum. O problema é procurar Cristo para isso. Porque não é para isso que ele veio. Não é para isso que ele veio. Para esse ele vai dizer o quê? Ai de vós. Eu finalizo com a primeira leitura, que mostra 2 tipos de homens, ou 2 tipos de pessoas. Uma pessoa maldita, uma pessoa bendita. Uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa que merece um ai. Jesus vai dizer, o profeta Jeremias vai dizer, pela boca de Deus: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Aqui não é que você não possa confiar nas pessoas, não é isso não. Então eu não posso confiar em ninguém, tenho que desconfiar até da minha sombra. Não. Aqui quando fala maldito o homem que confia no homem, troca confiança por esperança. Maldito o homem que espera no homem, que espera na carne, que espera no mundo. Uma pessoa dessa é autossuficiente, ela não precisa de Deus. Deus não precisa fazer parte. Enquanto ela confia no homem e a força dela está no homem, o seu coração se afasta do Senhor. Esse é um digno de dó. Esse é um iludido, que vai procurar aqui embaixo felicidade sem limite. Nunca vi tanta gente frustrada na vida, né? Por quê? Porque colocam aqui embaixo a felicidade. Olha, chegou a namorar com aquela pessoa ali, você é a pessoa mais feliz do mundo. Vai lá, Tafarel, vai lá. Vai que é tua. Começou a namorar. E aí? Tá a pessoa mais feliz do mundo? Não, eu quero mais uma coisinha. Quero passar no vestibular. O dia que eu passar no vestibular, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Ela passa. E aí? Agora eu vou ser feliz no dia da minha formatura. Formou. E aí? No dia que eu tiver um emprego. Tem emprego. E aí? Quando eu vou patrão. Já é patrão. E aí? Quando eu me casar. Casou. E aí? Quando tiver filho. O filhinho chegou. E aí? Quando eu vê-lo formado. O filhinho formou. E aí? Quando eu for curado. Mas você vai ser feliz quando, meu chapa? Não vai ser. Vai julgando para as coisas do mundo. As coisas do mundo não saciam. E ele vai mudando. Não, então eu vou ser feliz aqui. Aqui não é. Então é aqui. Não é na bebida. Bebida não deu. É na droga. Não é. Então é no sexo. Não é. É comprando carro. Não é. É na boa fama. Não é. É na saúde. É no corpo. É na beleza. Então, me dá uma bicicleta aí. É caminhada. É body jump. Ela vai mudando e não para. Ela está procurando o quê? Felicidade. E não vai achar. Tem início, meio e fim. Maldito o homem que vive assim. Maldito o homem que vive assim. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor. Este é o rico bíblico.
Este é o rico na presença de Deus, aquele que confia no Senhor, aquele que espera no Senhor, aquele que deposita no Senhor toda a sua esperança. É uma comparação muito bonita. O homem que não confia em Deus, mas confia nele, e confia no próprio homem, é como uma árvore plantada no deserto. A minha pergunta é: quem planta árvore no deserto? E para que plantar árvore no deserto? Aí vai dizer, uma árvore no deserto não vê chegar a floração. Quer dizer, se ele não vê a flor, quiçá o fruto. Se ele não vê a flor, quiçá o fruto. Prefere, olha aqui, prefere, é uma escolha, vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. E o homem que confia no Senhor, meu filho, é diferente, né? É como árvore plantada junto à água corrente. Sua folhagem mantém verde, não sofre míngua na seca e nunca deixa de dar frutos. Tudo isso que nós refletimos é escolha, é uma questão de escolha. Meus irmãos, que na nossa vida nós possamos procurar todos os dias uma coisa só. Já será mais do que suficiente. Qual é o meu desejo, a minha determinação, o conteúdo da minha oração, quando acordo todos os dias? Qual deve ser a sua oração quando você acorda todos os dias? Que neste dia de hoje eu seja um bem-aventurado. Que no dia de hoje eu seja feliz, e muito feliz, mas feliz aos olhos de Deus, colocando nele a felicidade que não passa, colocando no céu a felicidade sem limite, porque é bom comer, é bom cuidar do corpo, é bom ter as suas coisas, é bom ter o seu dinheiro, é bom ter o seu carro, cabe tudo isso na nossa vida. O que nós não podemos fazer é colocar nestas coisas uma felicidade sem limite. É colocar nestas coisas o nosso plano de felicidade. Como que você é feliz na vida, meu chapa? É nessas coisas ou você tem colocado a felicidade em Deus? Bendito o homem, feliz o homem que confia no Senhor. Feliz o homem que confia na palavra do Senhor e a medita noite e dia. A oração da serenidade, entre tantos ensinamentos, ela termina assim. Muito bonita a oração, deveríamos rezar todos os dias. Ela termina assim: Senhor, para que fazendo tudo isso, eu seja relativamente feliz nesta vida e supramente feliz na vida eterna. Ou seja, nós vamos ser felizes nesta vida? Claro que vamos. Quem nasceu para ser triste? Quem nasceu para dar errado? Quem nasceu para ficar chorando de noite? Nós vamos ser felizes nesta vida. O que nós não conseguiremos aqui é uma felicidade sem limites que o nosso coração deseja, porque esta felicidade sem limite é só contemplando o próprio Deus. Que Jesus seja a nossa força, que Nossa Senhora, aquela que ouviu da boca do anjo, Ave, cheia de graça, ou seja, feliz és tu, cheia de graça, bem-aventurada és tu, ó Maria. Que Nossa Senhora nos ensine a colocar a nossa esperança, a nossa felicidade, o nosso plano de vida nas coisas do céu, vivendo aqui com os pés firmes na terra, sem tirar os olhos do céu. Aí sim, nós teremos pessoas bem-aventuradas, porque os nossos valores e a nossa receita de felicidade não é de acordo com a carne, mas principalmente com o Espírito. Que assim seja. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu convido você que terminou de participar desta pregação,
Coloque aí nos comentários agora: é feliz quem a Deus se confia. Vamos escrever isso aí, vamos pipocar agora, muitos comentários. É feliz quem a Deus se confia. Felicidade plena vem de Deus, nos leva para Deus, para que vivendo com Deus, nós tenhamos um dia, se Deus quiser, felicidades sem limites. É feliz quem a Deus se confia. Sasa que só queima, que não se apaga. Somos tua igreja, viemos te adorar. Neste teu altar, somos sacrifício, vem nos consumir. Estamos aqui, Manda teu fogo, manda teu fogo, queima de novo, queima de novo. Manda teu fogo, manda teu fogo, queima de novo, queima de novo. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, nós estamos na presença de Jesus. O Senhor entra agora aí na sua casa, no seu quarto, através dos meios de comunicação. Receba, nesta manhã de domingo, a visita de Jesus. Porque Ele está agora com você. Por que Jesus te visita esta manhã? Você sabe. Pessoas enfermas, pessoas com depressão, síndrome do pânico, pessoas que vão essa semana tomar decisões importantes na vida. Pessoas com cirurgia marcada. Muita esperança para aquela entrevista de emprego.
Seja qual for a sua situação, o Senhor te visita esta manhã. Esta semana, para muitas escolas, é a volta às aulas. Queremos colocar os pais, alunos, professores em oração. É momento também dos universitários começar os seus cursos, continuarem os seus cursos. Algumas faculdades começam amanhã, algumas na próxima semana. Queremos rezar também por esta mudança de vida, principalmente aqueles que mudam de cidade, mudam de ambiente, mudam de convivência. Que Deus possa providenciar um caminho tranquilo, uma experiência de paz. Rezando por esses, quero colocar de maneira muito especial aos pés de Jesus, nosso querido Eric, aqui do Frei Galvão, nosso amigo, afilhado, acólito, que com grande zelo e dedicação serviu o altar de Deus. E agora, como tantos jovens, dá este passo de mudar de cidade, trilhar um caminho de conhecimento universitário, buscando uma profissão, uma qualificação. Somos gratos por tudo que é, por tudo que faz. E que seja feliz nesta nova etapa da sua vida. Se na sua casa, na sua família, tiver também um jovem assim, uma jovem assim, indo para a faculdade ou mudando, tendo que mudar de cidade, alguns mudando de estado, outros mudando de país. Entregamos tudo isso a Jesus. Feliz o homem a quem a Deus se confia. Pronto! Ah, mas como que vai ser? Feliz o homem que confia no Senhor. Feliz é aquele que não confia apenas nos homens, mas é aquele que confia totalmente em Deus. Você que está com uma consulta médica marcada para essa semana, você que está na sua mão agora aí, com o resultado de exame que deu um nódulo, você está com medo de ser câncer. Feliz é aquele cujo Deus se confia. Confia no Senhor. Você que tem alguma operação essa semana, uma cirurgia, entrevista de emprego, você que tem uma conversa tão necessária no seu casamento ou no seu local de trabalho, é feliz quem a Deus se confia. Confia, entrega, o melhor já está preparado para você. O Senhor toca neste momento muitos jovens, muitas moças que estão sofrendo pelo término de namoro. E para muitos é como se o mundo tivesse acabado. O Senhor cuida de você. Muitas situações que nós não entendemos não são perdas, são livramentos. Você vê hoje, Deus vê daqui a 10, 20, 30 anos.
Quantas coisas nós não entendemos, mas Deus tira hoje, preparando uma graça maior amanhã. E não fique colocando nas pessoas o sentido e a razão da sua felicidade. É Deus. Eu conheço inúmeros casais que já se separaram, eram namorados, né? Se separaram, depois se reencontraram, se casaram tão bem. Confia na providência de Deus, o que é prazer será. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, pelo teu direcionamento, pelo teu amor. O Senhor também toca uma moça que está conosco na adoração, e você tentou suicídio na semana passada. Sua mãe tem sofrido muito com esta situação. Você tem perdido muito com esta situação. Aquilo que lá atrás foi um pouquinho para chamar a atenção, você viu que a sua vida, ela perdeu o controle, pessoas se afastaram e você tem ficado sozinha. Você já falou que ia se matar tantas vezes, já reclamou tantas vezes, já fez tanta coisa, que as pessoas se cansaram. Mas Deus não se cansou de você. É por isso que você está aqui. Acolha esta palavra. Comece a fazer a coisa certa, para dar certo no final. O Senhor mostra homens que foram convidados pela esposa para esta adoração, e mal a adoração começou, te bateu uma bambeza, um sono, uma preguiça, a pessoa já escornou no sofá, está cochilando aí. É o inimigo. E quando você dorme, quando você cochila, você não está recebendo o que estamos realizando aqui. Chama o seu marido, dá uma cutucada. Olha, meu filho, dorme 11 horas, vamos rezar um pouquinho. Deus está fazendo algo no coração de muitos. É feliz quem a Deus se confia. Eu confio em Deus. Minha esperança é o Senhor. Diga isso para você mesmo. Eu confio em Deus. Minha esperança é o Senhor. Você que está conosco pelo YouTube, escreva aí. Eu confio em Deus. Minha esperança é o Senhor. Eu confio em Deus. Minha esperança é o Senhor. Jesus, eu confio em vós. Vamos dizer isso? Jesus, eu confio em vós. Olha para o Senhor,
Abre os teus lábios, cante a sua confiança, a sua fé, a sua entrega a Jesus. Cante o nome de Jesus. E nós ouvimos na primeira leitura do profeta Jeremias: maldito o homem quem confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Aqui nós precisamos colocar a nossa atenção. O nosso coração não pode se afastar de Jesus. E quantas pessoas, infelizmente, quantas pessoas, por causa da gula, por causa do dinheiro, por causa dos prazeres deste mundo, da sua carência, dos seus afetos desordenados, buscando boa fama, buscando ser elogiado por todos, essas pessoas não vêm, mas o coração delas está se afastando do Senhor. Parecem cardos no deserto. As pessoas não veem chegar à floração, preferem vegetar na segura do ermo e na região salobra. Precisamos entregar o nosso coração a Jesus. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Dá fruto no tempo devido, as folhas são verdes, não teme a seca. E o Salmo vai dizer para nós que aquele que confia no Senhor, tudo que faz irá prosperar. Deus quer que sejamos prósperos. Deus quer que você tenha prosperidade na sua vida. Mas você só terá prosperidade quando Ele for o principal, quando Ele for a coluna que te sustenta. Aquele que confia no Senhor, aquele cuja esperança é o Senhor, tudo que ele faz prospera. Deus vigia o caminho dos seus eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. A estrada dos malvados leva à morte. Convido você aí da sua casa, juntamente conosco, a colocar o teu incenso para Jesus. A fumaça vai subir aqui no nosso santuário, ela vai levar as nossas intenções a Deus. Que você possa colocar agora junto conosco o teu incenso aos pés de Jesus. O incenso da adoração. O incenso da confiança, o incenso da esperança. Jesus, eu confio em vós. A minha felicidade é buscar as coisas do alto. A minha felicidade é buscar a Ti, Senhor. E por Tua causa
e por tua causa eu me torno pobre para este mundo. Por tua causa eu tenho fome. Por tua causa eu choro. Por tua causa tenho sido odiado, expulso, insultado, amaldiçoado. Mas aqui há uma grande recompensa, não nesta terra, mas no céu. Felicidades sem limites, só no céu. Onde temos colocado a nossa felicidade? Onde temos colocado e buscado a nossa alegria interior? Jesus, no Evangelho de hoje, vai nos dizer que existe sim uma justiça divina. Não são todos os caminhos que levam a Deus, e não são todas as vidas que agradam a Deus. Isso é uma mentira. Não importa a vida que a pessoa leva, Deus ama todo mundo. Não importa o que você tem feito, todo mundo agrada a Deus. Isso é mentira. Quem quer que você acredite nisso é o diabo. O Evangelho de hoje mostra que aqueles que serão justificados são os bem-aventurados. Porque aquele que está longe de Deus já tem a sua consolação. Aquele que tem fartura terá fome. Aquele que sorri chorará. Aquele que só recebe elogio não recebe de Deus. Que o nosso coração esteja preparado para esta bênção. E que esta bênção que agora nós vamos receber seja este sinal de buscar as coisas do alto, buscar as coisas de Deus. Abençoa, Senhor, as pessoas que agora estão conosco, as nossas famílias. Abençoe peças de roupa, remédios, exames, carteiras de trabalho, tantas pessoas desempregadas, crianças, idosos. Abençoe esta água, para que aspergida em nossa casa, ingerida, com ela, fazendo o sinal da cruz na fronte das nossas famílias, que nós sejamos livres e protegidos do mal e recordemos as promessas do nosso santo batismo. Que a nossa vida seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. A bênção será agora concedida. Você que está em casa, os que estão aqui no santuário, se não tiverem problema nenhum de joelhos, nós vamos ajoelhar. Sempre se recebe a bênção do Santíssimo de joelhos. Se você tem algum problema de saúde, você se coloque de pé. Você que está acamado, claro, você recebe essa bênção aí na sua cama. Mas se coloque numa atitude de adoração e de humildade, recebendo a bênção do Senhor Jesus.